A nossa entrevista de hoje é com o vereador Júlio Brise. Ele é um dos vereadores mais novos aqui de Fortaleza, está no seu primeiro mandato, 40 anos de idade, mas já tem experiência no campo da administração pública e agora no campo do legislativo, foi eleito pelo PDT. Vereador Júlio, obrigado pela atenção que o senhor nos dispensa em conceder essa entrevista e faço logo a primeira pergunta. O senhor foi eleito pelo PDT, divergiu em algumas posições do partido recentemente. Ainda está no PDT? Olá, Edson. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no blog de política tão prestigiado, referência na nossa cidade, no nosso estado também. Então, para mim fico lisonjeado de estar aqui com o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. De fato, eu fui eleito pelo PDT, meu primeiro partido. Entrei no PDT em 2008, quando eu saí do DCE da UFC, me formei na Faculdade de Direito. Procurei um partido para me filiar, por eu achar que tinha que atender essa minha vocação, né? Eu sempre neguei a vocação de participar da organização de liderança da escola, sempre fui o cara do esporte, mas sempre tive ali nesses processos e na faculdade eu acabei por cima acadêmico, fui da Atlética da Faculdade de Direito e acabei virando o presidente do DCE da UFC e isso para mim foi uma coisa marcante, então eu decidi entrar no partido para atender uma vocação que acho que tenho. Então, estou no PDT desde então, são 15 anos contribuindo com o partido, entrei para militar na juventude, participei da juventude do partido, presidente estadual, presidente nacional, e fui eleito meu primeiro mandato com muito orgulho pelo PDT, o partido do Brizola, o partido de bandeiras políticas importantes como a educação em tempo integral e o trabalho. Enfim, então, para mim, é muito ter orgulho do PDT, das bandeiras do que defende, apesar de, no momento, nessa gestão de Fortaleza, especificamente, tem vários pontos que eu divido. E acredito que seja uma obrigação do parlamentar representar os seus eleitores, tá, para além de ser uma questão partidária, né? Então, alguns pontos não tem como passar, a gente não tem como não reparar. Não só a questão da taxa do lixo, do empréstimo e tantas outras, mas a própria postura da gestão. Né? A postura que parece, às vezes, que a gente está em outra época, nos anos anteriores, anos passados, uma política antiga, que não tem diálogo, que não está preocupado com o resultado, não... enfim. Então, a gente diverge de fato, mas eu continuo no PDT. Bom, o fato de ter aquele episódio lá da convenção municipal do partido recentemente, em que teve uma certa dificuldade ou impossibilidade de o senhor entrar lá, isso afetou mais ainda a relação de vocês. Qual é a sua pretensão em termos de disputa de reeleição, tendo essa situação no partido? Olha, Edson, de fato, né, você imagina, eu participei, desde que eu entrei no partido, do diretório da Executiva Municipal do PDT, fui secretário, fui tesoureiro por 8 anos, e sempre tentei fazer meu trabalho da melhor forma, corretamente. E agora, um dia antes da convenção, recebi uma ligação informando que eu e a vereadora Ana Paula, que nós não estaríamos no diretório, né? Não, se não estaríamos no diretório, não seríamos bem-vindos também, né? Por consequência, na convenção. Para mim isso é muito ruim, né? Eu fico triste, de fato, com isso. Eu acho que é uma coisa muito deselegante, é uma coisa pequena, é uma coisa que não agrega, ela desagrega, ela passa uma mensagem muito ruim para as pessoas. E eu acho que quem está liderando uma cidade precisa usar o poder para juntar, para agregar, para somar, e não para diminuir, para excluir, para perseguir. E esse foi mais um ato, claro, de perseguição, né, pelas minhas posições políticas, que são todas fundamentadas, explicitadas, pedi explicações para o governo, até hoje não tive, né? Então, da taxa do lixo, por exemplo. Então, enfim, mas eu estou de cabeça erguida, consciência tranquila, e lamento demais essa postura do partido que só se isola. Cada vez mais essa direção do partido se isola,
parece às vezes que vivem em uma bolha, que acham que está tudo bem, que a cidade está maravilhosa, que não tem problema e que podem fazer qualquer coisa que quiserem. Enfim, eu divido isso de fato, e aí, se não puder divergir, se não puder dar minha opinião, de fato eu não posso estar nesse espaço, né, que eles querem que seja dessa forma, né? Querem que tenha uma unanimidade, que parece que não seja verdadeira, mas ninguém pode achar ruim, ninguém pode reclamar. Então, acho que, bom, enfim, é uma perseguição que não cessa. Vereador, isso motiva a pensar em deixar a vida público-partidária ou isso o incentiva a enfrentar esses desafios? Olha, Edson, como eu citei assim da minha trajetória, para mim é vocação, né? Desde pequeno. Eu lembro muito da irmã Elizabeth Silveira, lá de Imaculada, que ela tinha uma atenção muito especial para a parte de formação de lideranças. E desde muito pequeno, com 4 anos de idade, 5 anos de idade, e lá tinha uma formação de liderança, né, para as crianças, e ela sempre foi entusiasta disso, uma mulher extraordinária, eu tenho na minha melhor lembrança e coração. E desde então eu sempre me envolvi assim naturalmente nas coisas e tal. Então a política para mim é vocação, né? Não é profissão, não é carreira, é vocação. E eu fico muito feliz quando, por exemplo, aqui em Fortaleza a gente pode criar vários projetos e programas nos últimos anos para os jovens da cidade, jovens da periferia que sofrem preconceito, que são excluídos, que muitas vezes a política pública não chega neles a não ser através do cacetete da polícia, né, e com mais dificuldades. Então, Bolsa Jovem, por exemplo, os programas que a gente criou de bolsas também na rede pública da prefeitura, a própria rede pública que expandiu. Então, foram momentos e projetos importantes, né, que isso é o que deixa quem está na vida pública, isso é o que deve deixar quem está na vida pública feliz. Então, para mim, assim, a minha grande alegria é essa. A minha grande alegria é ver uma demanda, conseguir fazer um projeto e resolver, e ver o resultado, ver a vida das pessoas melhorando, ver aquilo ali funcionando. Isso, para mim, bom, é o que motiva, né? O que motiva de fato. E essas situações de perseguição também só mostram que a gente, por defender talvez um público menos favorecido, por ter posições claras, por a gente ter uma posição que não se dobra a qualquer outro tipo de oferta, né, a gente sempre talvez incomode quem não consegue entender esse tipo de política, né, quem é acostumado com uma política antiga, uma política mais clientelista, assim, ou alguma coisa do tipo, né, acho que dá para entender. Então, eu sinto muito por isso, mas isso me motiva, na verdade, né, isso dá mais coragem para enfrentar a responsabilidade do lugar, é com muita gente, né? Com causas, com bandeiras, a cidade, uma coisa maior, independente de coisas menores que tem essas perseguições. Nossa postura deve ser de lutar por coisas maiores, por programas, por inclusão, defender o povo que precisa. Fortaleza tem muita fome ainda, tem muitas pessoas que têm dificuldade de inclusão, cidade difícil, desigual. Então, quem acredita na vida pública, quem acredita na política, tem que botar a sua cara, levantar a cabeça e ir para cima. Vereador, o senhor é um dos mais jovens integrantes da atual composição da Câmara Municipal de Fortaleza. Já está experimentando o seu terceiro ano de mandato. Qual é a avaliação que o senhor faz do Legislativo? Do Legislativo, de um modo geral, a partir da sua experiência como vereador. O Legislativo é o retrato da sociedade, né? É um poder muito importante, é um poder de fiscalização, é um poder que tem que analisar as leis, tem que analisar a execução da política pública pelo executivo. Também não pode ser alheio a outros assuntos políticos, né, que tem no nosso país, enfim, no mundo. É uma casa de representação, é uma função de representação do vereador. E ela, meio que os 43 que estão lá, representam a sociedade como ela é. Isso é uma vivência importante, uma vivência que você cresce muito. Primeiro, por entender essa dimensão, essa importância do parlamento. Segundo, por também fazer essa conexão entre a sua posição lá e quem lhe colocou lá, os seus valores, e o que pode ser melhor para a cidade, né? Como é que você pode contribuir para a cidade ser melhor. Então, o parlamento ele realmente causa desafios, né? Um trabalho desafiante. Eu tive algumas experiências no executivo
que de fato eu gosto bastante do executivo, tive experiência que eu gostei muito, e você consegue ouvir as pessoas, tentar trabalhar para viabilizar, entender uma demanda, criar projetos, programas, isso é algo, para mim, eu acho extraordinário. O parlamento já tem outra dinâmica, uma dinâmica mais de debate, uma dinâmica mais de posição política, e uma demanda também de cobrar projetos, cobrar requerimentos da população, para correção de vias ou qualquer coisa do tipo, e também pensar o macro, né, pensar problemas grandes. Então, esse tem sido o meu esforço lá de aprender com os colegas em um ambiente diferente para mim. Né? Eu tenho tentado aprender, dar o máximo. Eu tive 100% de presença nas sessões, que é nada mais que a minha obrigação, como diria a mamãe. Estou sendo um dos parlamentares com mais projetos e requerimentos apresentados nesses 2 anos e meio, praticamente. E tenho tentado contribuir, já consegui aprovar 13 leis de mandato, né? Leis que tratam de vários assuntos, inclusive conseguimos o Bolsa Esporte aqui na cidade, que apoia os atletas e treinadores, né? Nessa de 2020. Então, o tem sido esse. Agora é desafiador, de fato. Desafiador de fato. Tem alguma medida, me lembra um organismo que tem no movimento estudantil chamado Conselho de Entidade de Base. E você organiza os centros acadêmicos, né, e faz debates, votações, e é o órgão de fiscalização. Realmente a Câmara é um espaço de muito mais relevância, maior, mais amplo, mas lembra um pouco esse aprendizado da época do movimento estudantil. Bom, vereador, na verdade o Legislativo, que é uma casa muito aberta, né, para o senhor que chegou lá, saindo do Executivo, onde tinha condições de decidir, de mandar fazer. Na Câmara você depende dos outros colegas, né? E todos pensam diferente, e ainda bem, graças a Deus, que é assim. Se todos pensassem iguais, nós não teríamos um parlamento, né? Mas, em razão disso, tem alguma frustração que o senhor pode registrar na sua atuação parlamentar? Olha, tem, de fato, as suas palavras foram muito bem. Assim. A gente depende, né? Isso até às vezes não é a apreensão da população. Tem diversos, na mesmo, pessoas de vários grupos, partidos diferentes, mas lá todos os nossos colegas de trabalho. Dessa forma eu considero. Então, todos temos que nos respeitar. E também respeitar o que tem contrário. Teve várias matérias que a gente divergiu com os colegas que pensam diferentes, muitas convergimos, a maioria com convergência e tolerância também. Então, é um espaço de muito aprendizado, um espaço de muitos desafios. Eu já tive algumas situações, várias delas que eu tive que fazer. Então, eu com elas também, né? Lugar, ouvir, no executivo você tem poder de se mostrar na perspectiva, ninguém nunca gosta de decidir só, né? Então, ouvir as pessoas, colocar as pessoas para poder ter responsabilidade, tentar fortalecer as pessoas para que elas possam fazer mais, né, também. Então, desafios. Agora, é mais na parte da fala e das votações, um ambiente muito mais complexo, né? Tem essa diferença de fato. E aí, diversos projetos lá, que estão tramitando, que a gente espera aprovar, e essa talvez seja uma das frustrações, né? Projetos às vezes demoram demais, você tem que tentar conversar aqui, às vezes pode de voz, você tem que tentar o entendimento, isso é na natureza do parlamento, traz muito aprendizado também. Vereador Júlio Brits, o senhor foi eleito com o apoio da juventude, né? O senhor trabalhou no município exatamente nessa área. Hoje, a sua relação com esse público jovem difere alguma coisa do antes da última eleição municipal? Olha, o meu trabalho e meu esforço tem sido para a juventude da cidade, né? Tanto a época da prefeitura, eu já milito nessa pauta há 17 anos já, desde a época do movimento estudantil, porque a gente debateu vários pontos da pública, eu comecei a aprender sobre a política de juventude, naquela época ainda era o governo Lula o primeiro, e existia um trabalho em relação a isso pioneiro, né? Então a gente tinha programas importantes, como o ProJovem e outros, né? Então o meu esforço
desde aquela época, não para em favor da política de juventude, por motivos vários, né? O principal, para Fortaleza, Edson, a gente tem uma população de um terço dos jovens, ela tem entre 15 e 29 anos, que é a faixa de idade de jovens, né? 15 anos. Então é um público muito grande. E esse público está na periferia da cidade, é um público que precisa de atenção. A juventude é uma fase de transição da vida criança e adolescente para a vida adulta. E o jovem tem especificidade que elas precisam ser atendidas. Então, por isso que tem legislação, por isso que tudo da juventude, que a gente também lutou a favor para ser aprovado, com direitos mínimos para os jovens, são os mínimos da política para os jovens brasileiros. E a gente lutou muito, continua lutando aqui em Fortaleza, apoio para dar esse suporte para as políticas públicas, para que os jovens possam ser atendidos, porque você imagina, a população do Brasil, Fortaleza também cedo. Está no momento, uma janela etária do país, e aqui também da cidade, obviamente, que é uma janela etária que tem muitos. A gente hoje tem muitos jovens, mas a gente nunca mais vai ter tantos jovens como a gente tem hoje, porque a taxa de natalidade caiu e vem caindo. Então é um fenômeno que aconteceu em vários países, né? Que tem efeito. O Japão, por exemplo, precisa de jovens. Lá não tem mais jovens, tem cidades que tem. Aliás, tem poucos jovens, né? Jovens tem, mas tem poucos. Tem muito mais idosos, por exemplo. Isso causa algumas situações sociais para o Estado, né? Para se preparar. Então, se Fortaleza não investir no jovem de hoje, se Fortaleza não entender que esse jovem tem que ter espaço para poder fazer o que a sua paixão, seja a cultura, seja o esporte, ele quer ser um atleta, ele tem que ter direito aí para a cultura, para o cinema, para o teatro, ele tem que ter educação de qualidade, tem que ter qualificação profissional para entrar no mercado de trabalho, tem que ter educação do empreendedorismo, tem que ter oportunidade. A cidade não entender isso de forma definitiva, daqui a 40, 50 anos, é uma grave, que vai ter uma geração que não tem idade e que talvez não consiga contribuir com a cidade como deveria, pelas dificuldades da cidade. Esse público tem que ter uma atenção especial. Defino o tempo e continuo defendendo o parlamento. Então, minha relação é de defesa, é de parceria, é de amizade, é de estar junto e é de tentar fazer o melhor possível para a nossa cidade. Infelizmente, nos últimos anos, a gente viu vários projetos que existiam, que acabaram, e não tem mais esses projetos. A gente viu a dificuldade grande de diálogo com a política pública, viu programas importantes diminuindo, né? E isso deixa a gente muito incomodado, né? A nossa luta também é para isso, é para resgatar isso, é para poder recuperar isso, para poder com que os jovens possam ser mais atendidos e não menos atendidos. Então, esse também tem sido nosso esforço no parlamento. Vereador, com a realidade de hoje, o senhor que é jovem, com 40 anos, graças a Deus nós estamos numa época que 40 anos ainda é jovem, né? No passado, 40 anos já era balzaquiano, né? Com a realidade de hoje, qual é a expectativa que o senhor tem do jovem de amanhã? Olha, eu acho que ainda falta muito, né, Edson? A gente tem uma quantidade de jovens atendidos, mas eu acredito que deve haver um grande. Por isso, a importância de bater político sobre a política de juventude. Eles entenderem a importância disso. A época, quando assumimos a da cidade, e a pauta da juventude virasse uma pauta na boca das pessoas, que as pessoas entendessem o que era, por exemplo, o CUCA, que é um espaço para os jovens da periferia da CIS, eles podem entrar lá e serem respeitados e terem oportunidade. Então isso tem que ser ampliado. A gente tem muito o que fazer ainda, vasos públicos, áreas da cidade, muitos jovens no Bom Jardim, que existem alguns equipamentos, é preciso de mais equipamentos. A gente conseguiu em 2020 inaugurar lá o Centro Cultural Candidezinho, que é como se fosse um mini Cuca, lá no Candidezinho, no Osório de Paiva. E que atende ali uma parte mas a gente precisa de mais, precisa resgatar as vilas olímpicas, precisa levar projetos, fortalecer os projetos sociais. Tem projetos sociais, eu conheço muitos, que fazem muito mais cidade do que muitos órgãos do poder público, por exemplo. E essas pessoas não têm apoio. É o treinador que está lá no bairro, pegando as crianças e adolescentes e treinando na areninha. É o outro que está na praia também fazendo isso. É o pessoal que tem escola na periferia, que dá vida
pelas crianças e pelos adolescentes e jovens também, leva material do bolso, leva para viajar, leva como dá para fazer, para que os jovens possam se envolver, possam ter experiência, possam se formar, possam encontrar suas paixões, né? E esses projetos têm que ter apoio, ativa, a gente precisa ampliar a oferta e fortalecer uma rede de oportunidades para os jovens na cidade. Isso tem que ser um esforço de coletivo, do poder público, do legislativo, e atender esse jovem, onde, né, a gente costuma falar em juventude como um grande mosaico, porque os jovens são muito diferentes. Então a gente precisa entender isso, dar de pluralidade e tentar templar, alcançar, chegar naquele jovem e dar oportunidade, porque senão, de alguma forma, ele vai ter. E muitas vezes, algumas vezes, né, tantas vezes, é por crime, por exemplo. Isso a gente tem que entender como uma questão imperativa para a nossa cidade ser uma cidade melhor. Então, incluir o jovem, dar todo o suporte para tudo. Já assim, a gente vai poder falar em jovem de amanhã. Vai ser a pessoa que teve formação, que teve escola, que teve oportunidade, que teve alimentação, que são direitos, né, que poder garantir, e essas a gente vai poder falar do futuro, do amanhã, com muito mais idade e condição. Vereador, eu sou um admirador do poder legislativo. Acho que dos poderes, embora a Constituição nivele os três poderes, eu acho o legislativo o mais importante, porque é exatamente o que representa o povo. Mas o nosso legislador, nos últimos anos, tem deixado muito a desejar. Lhe confesso, por exemplo, que aqui no nosso trabalho na área de comunicação, nas últimas 48 horas, por exemplo, no blog do Edson Silva, nós demos destaque a um trabalho dos auditores do Tribunal de Contas do Estado, que estão participando de um trabalho nacional, os auditores de todos os tribunais de contas estaduais e municipais. Municipais são muito poucos, os 4 ainda existentes, todos estão envolvidos no trabalho de fiscalização das escolas públicas brasileiras. Isso desde a última segunda-feira. E o Jornal Nacional, de segunda-feira, fez uma matéria extensa mostrando o primeiro dia de trabalho e já as constatações que os auditores do Tribunal de Contas de São Paulo fizeram. Escolas sem banheiros adequados, quando tem um banheiro, o sanitário não tem assento, o banheiro não tem porta, algumas escolas não têm água tratada para que os alunos possam utilizá-las, e assim por diante. Aqui no Ceará, os auditores do tribunal escolheram aqui 15 escolas de alguns municípios do interior. Eles escolheram essas escolas com base no censo escolar de 2022. E o resultado é decepcionante. Nós temos aqui, vereador, escolas, quase 60% das escolas não têm condições adequadas de armazenamento da alimentação ou dos alimentos da merenda escolar. O que significa dizer que ou estão servindo uma merenda que vai fazer o estudante adoecer, ou não estão servindo uma alimentação realmente digna de ser utilizada por um ser humano. As escolas não têm bibliotecas. 20% das escolas do estado do Ceará, fiscalizadas pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado, não têm água. E assim por diante. Então, eu fiquei decepcionado, estou decepcionado, porque não vi nenhuma manifestação, nem na Assembleia Legislativa, nem no plenário, e muito menos na Comissão de Educação.
e também não vi nenhuma manifestação na Câmara Municipal de Fortaleza, embora a questão apresentada seja mais de escolas do interior. Mas isso não isenta os vereadores de Fortaleza de quererem saber como realmente estão as nossas escolas. Por esse exemplo, eu lhe fiz essa pergunta: qual é a expectativa que se tem para o jovem de amanhã? O senhor já tomou conhecimento desse trabalho do Tribunal de Contas do Estado? Não. Pois seria interessante tomar, porque é uma grande colaboração que o senhor, o Legislativo, pode dar, não apenas denunciando, mas cobrando dos governantes o respeito à juventude cearense e brasileira. Como é que o senhor vê esses debates na Câmara Municipal de Fortaleza, mais levado para o campo pessoal ou para o campo político, ideológico, de interesse imediato de quem fala e de quem contesta? Olha, Edson, na Câmara, bom, a gente tem muitos, são 43 vereadores, cada um é diferente, né? Então, tem uns que têm uma postura de uma forma, outros de outra, mas o que eu sempre defendo é que tem que haver respeito, porque nós somos colegas de trabalho, fomos colocados lá, então isso tem que ser respeitado. Inclusive, o próprio parlamento tem que ser respeitado, né? O executivo tem que respeitar o parlamento e o parlamento tem que se fazer respeitado também. Tem o defeito que eu cheguei, e às vezes a gente tem que ficar repetindo muito, porque no parlamento, por exemplo, recebe quase matérias do executivo e recebe de urgência, né? Não tem explicação, quer apresentar no dia e ser aprovado em um dia ou outro, sem ninguém pode debater, ninguém pode discutir, então isso é muito ruim, e a gente tem feito esse esforço para debater as matérias e tentar contribuir, né, como vários outros colegas. Ponto. Obviamente que em algum momento vai ter um momento de exaltação, já tive algum, mas o importante é manter a postura e sempre focar no que realmente importa, que é a pública na ponta, para o povo que está lá. Então, se hoje a gente tem, por exemplo, uma crise na saúde de Fortaleza, uma crise gigantesca, que falta medicamento, falta remédio, eu recebi denúncias esses dias, faltando água em hospital durante 2, 3 dias, faltando gás. Isso é um problema de gestão e um problema também financeiramente. Fortaleza terminou o ano passado muito grande na saúde, mais de 200 milhões de reais. Então deve convém, enquanto não conseguir, vai continuar faltando, e a gente precisa de compromisso público do prefeito, e isso, por exemplo, ao custeio da saúde, que é o maior problema hoje. Ele apresentou um pacote que eu carinhosamente chamei de pacotinho da saúde, porque uma política pública que gasta mais de 1 bilhão no orçamento, ele apresentou 30 milhões para terminar de entregar em dezembro de 2024, né, em 16, 17 meses, construir novos postos, se os atuais estão com dificuldade de custeio. Custeio é água, energia, pagar o médico, pagar o enfermeiro, pagar o salário, pagar o material, o medicamento, é isso, é para fazer funcionar. É o custeio, não funciona. Esse é o referente do recurso de investimento. E ele anunciou 130 milhões de reais para investimento. Porque sem entender, na verdade. Faz no parlamento, mas pensando na política pública. Sem fulanizar, sem personalizar, querer que a Câmara vire de repente um local de falando para sair em página de fofoca. Eu não acredito nisso. A gente precisa discutir a política pública. Então, tem que cobrar o custeio. Como é que vai resolver o custeio? Quantas vezes o prefeito foi a Brasília? Nesses 2 anos e 5 meses, às vezes ele foi a Brasília. Contei 4 vezes. O que é que ele trouxe de Brasília para cá? Da última vez ele foi para o encontro com o pessoal do PDT, né? Normal, faz parte, mas também um ministro do Desenvolvimento Regional. Não foi na saúde. Quanto de recurso ele conseguiu para a saúde? Como ele vai resolver o custeio da saúde? Isso é uma cobrança que os vereadores têm que fazer pensando lá na ponta, porque se tiver o recurso para o custeio, vai ter o medicamento, vai ter a gás, ter o profissional para trabalhar, né? Então, em tese, vai ter como ter, né?
Então, esse tem sido o esforço e o debate, e às vezes tem um movimento mais exaltado, mas acredito que o debate, eu defendo isso, sempre feito com educação, ponderação e principalmente se portando com uma política. Bom, o senhor fez referência às votações em regime de urgência, a matéria chega hoje, amanhã já está aprovada. Isso é um defeito realmente dos legislativos estaduais e municipais. No Congresso Nacional não tem isso, exatamente por essa razão que foi criada essa figura da medida provisória, né? O presidente da República edita uma medida provisória e, imediatamente após a sua publicação, ela já está em vigor, já é uma nova lei, embora o Congresso tenha um devido prazo para examiná-la e pode até rejeitá-la ou desaprová-la, e ela deixa de ser, então, uma lei. Mas nos legislativos estaduais e municipais, nós não temos isso. Por outro lado, as comissões técnicas dos legislativos estadual e municipais, essas comissões praticamente não funcionam. E elas deviam funcionar. No Congresso Nacional, as comissões técnicas funcionam. Funcionam não propriamente ou exclusivamente para examinar uma proposta do governo, do Poder Executivo, mas para discutir temas de interesse da sociedade. Ultimamente, nós temos registrado aí a ida de vários ministros às várias comissões técnicas da Câmara e do Senado. Na Câmara Municipal de Fortaleza, nós praticamente não temos isso. Idem na Assembleia Legislativa também. Aliás, na Assembleia, acho até que é pior do que na Câmara. A matéria do governo chega hoje pela manhã e hoje, antes do almoço, ela já está aprovada. Por que as comissões técnicas não exercem realmente suas competências? Discutir os temas. Olha, então, eu estou presidindo a Comissão de Esporte, Cultura e Juventude, e inclusive próxima segunda-feira a gente vai ter uma reunião da comissão sobre alguns assuntos da cultura, execução do orçamento e uma obrigação acessória que a Prefeitura criou, que é chama DEDIP, que ela diz que quem faz eventos, ela tem que mandar para a Prefeitura um mês antes do evento acontecer, dar as informações do evento, inclusive o contrato de prestação de serviço do evento, porque senão tem uma multa de mais de R$ 3.500. Isso está prejudicando a classe de produção de eventos como um todo, é uma obrigação muito invasiva, né, abusiva. A gente vai dar também da cultura, que teve no ano de 2022 cerca de 30% de execução. Cada destinados para a cultura, a Secutiforum só executou 30%. Né? Então, é outra coisa que a gente está debatendo. E já tive alguns debates, o próprio secretário foram outros secretários na reunião da comissão que eu presido, e a gente faz os debates dos projetos que chegam lá, e agora vamos fazer esse e outros também. Então, da mesma forma, agora na Comissão de Direito do Consumidor, e a gente está debatendo, a gente debateu passar da PPP da KGS, que pode impactar o valor da tarifa, né? E também estamos discutindo o aumento da Enel e os serviços que a Enel tem dos prestadores de serviço de internet também. Tem outra específica para tratar desses três serviços públicos. Essa semana eu fui na OAB para uma audiência pública, representando a comissão, tratando da taxa que a FRA cobrando no aeroporto. Ela está cobrando, não sei se você sabe, se passar mais de 10 minutos naquela área de embarque e desembarque, o carro você tem que pagar R$ 20. Preço absurdo, você também que não tem serviço nenhum, atravessar de uma cancela a outra para entrar e sair do porto. Então, outra coisa que a gente está acompanhando e tentando defender o interesse do cidadão. Eu vejo alguns debates lá na Câmara, eu fui da Comissão de Saúde, quadrimestralmente, a Secretaria de Saúde vai lá para poder apresentar os resultados, inclusive isso está em lei. Isso é uma obrigação, não é uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Sobre a questão das corridas de fato em Brasília eu acho isso importantíssimo. Agora, talvez, e aí defendendo aqui um pouco o legislativo, pela própria dinâmica política, eu percebo que existe uma certa dificuldade
da presença de representantes do executivo. Não sei do estado como é, mas no município existe. Às vezes, quando a gente quer chamar um secretário, né, liga para o secretário, pede, mas se for algum assunto mais polêmico, parece uma ofensa. O secretário não quer ir, a prefeitura trabalha para ele, fala com outro, liderança do governo, pressiona de todo jeito. Então, isso é uma coisa que às vezes acontece e impede o debate. Isso é muito ruim. Então, o debate é feio, a pessoa da prefeitura participar, que eu acho ruim, né? Porque é bom tem um problema, bora daqui, como é que resolve? O problema é esse. É desse jeito, olha, a cidade não dá e tal, e vira, pronto, e resolve. Cara, num jogo de tensão, não, se convocar essa cara é como se fosse uma ofensa. Não, e não deveria ser assim, né? Então, eu percebo isso. Eu acho que isso empobrece o debate. Então, acredito que as comissões e o presidente atual, o Garbi, envolvido nisso. Ele está querendo um novo modelo para as comissões, para que elas mais suporte também. Então, esse tem sido o esforço lá da Câmara, e eu acredito que hoje já tem, mas que tem que melhorar de fato, e o nosso presidente está trabalhando para isso. Vereador, nas eleições passadas, nas eleições gerais, estaduais e federal, alguns vereadores disputaram mandatos no Legislativo Estadual e Federal. E até alguns foram bem sucedidos, né? O Carmelo, por exemplo, é um deputado estadual que saiu da Câmara Municipal e foi eleito em 2020 vereador, né? O senhor tem pretensões de mudar de legislativo? Edson, eu confesso que esse tipo de coisa é muito do momento e da conjuntura o meu objetivo que me deixa poder estar contribuindo, ter a confiança, poder andar na rua, falar ruas, poder andar na cidade, poder andar em qualquer lugar da cidade, as pessoas receptivas, a gente conversa, ouve, escuta, tenta ajudar, isso é o que me motiva. Então, cada eleição é cada eleição, uma pessoa de dificuldade, cada conjuntura política é conjuntura, então, assim, eu não tenho como lhe responder isso de outra forma que não seja assim, né? O que me motiva é o trabalho, a oportunidade de mudar as coisas, né? Transformar as coisas, isso me deixa muito excitado para trabalhar, melhorar as pessoas através desse trabalho. Não se vai ser vai ser na Assembleia, se no lugar, se vai ser de outra forma. O que me move é sendo útil e tentando melhorar a nossa cidade e as pessoas através da política pública. Vereador Júlio Brits, nós estamos caminhando aqui para o final e eu gostaria de voltar ao tema inicial da nossa entrevista, que foi a sua participação, a sua estada, as suas divergências com o PDT. O senhor já admitiu a possibilidade de o PDT municipal, no momento oportuno, lhe negar a legenda para disputar a reeleição? E embutido nessa pergunta tem a seguinte: qual é o seu plano B para isso? Edson, bom, os movimentos de perseguição são muito claros, né? E são contínuos, né? Então, eu não sei o que é que vai acontecer de fato, mas eu acho que é uma posição muito ruim. É uma posição de isolamento, é uma posição de arrogância, de não aceitar contraditórios, né? Enfim, isso não soma, isso diminui. E eu não duvido dessa hipótese, até porque se não pressão do partido, né? Se fui excluído nominal da possibilidade do diretório da convenção, é possível também, infelizmente. É uma posição que não é da minha parte, está sendo da parte da direção do partido, né, basicamente, e motivada, acredito, pelo próprio prefeito, eu acho que essa marca registrada ali, que todo mundo comenta, pessoa perseguidora, enfim. Então, eu fico triste, lamento e sei o que é que vai acontecer. Vai acontecer o meu compromisso, o meu trabalho, segue Mas o senhor mesmos. sabe que vai precisar ter um plano B, né? O senhor sabe que, em razão disso, precisa ter um plano B, né? Pois tem que ter um plano B, né? Então tem que pensar, maturar, conversar com muita gente, ter essa humildade e entender o que é que pode ser melhor feito
para que a gente possa continuar trabalhando muito pelo povo de Fortaleza. Vereador Júlio Brizes, em razão dessa situação particular, qual é a avaliação que o senhor faz do sistema partidário brasileiro? Eu tenho muitas críticas, eu já fiz essas críticas publicamente mais de uma vez. Eu acho que é um modelo atrasado, né? Eu acho que os partidos são muito importantes, mas os partidos muitas vezes têm donos, né? Têm donos, basicamente, né? São pessoas que estão, que ficam e que através da burocracia, da legislação, conseguem continuar e comandam e muitas vezes acumulam muitas funções, não confundem o partido com si mesmo, né? Com si mesmos. Aí eu acho que isso prejudica a democracia. Quando partido que tenha debate, que tenha divergência, que tenha espaço para você divergir, você vai para o voto e aí toma uma decisão. Enfim, quando você não tem a democracia, porque se os partidos representam a democracia com as ideias diferentes, com grupos diferentes, como é que internamente ele não pode ter grupo, ele não pode ter nem que o centralismo democrático, que não cria um espaço para você divergir, porque senão a máquina partidária trabalhará para expurgar os que a direção dominante. Então é muito ruim isso para a democracia como então, né? Então acho que os modelos partidários poderiam ter um outro formato, mais aberto, mais popular, trazer as pessoas para a política. Acho que isso é fundamental. As políticas deles deixarem de ver uma política distante, né? Ver os uma coisa ruim. Geralmente vê uma coisa ruim. A política é ruim quando não é, porque é a política que define a nossa vida, né? A política é que vai definir a política pública, né? E as coisas que envolvem o político. Então, eu acredito que precisaria ter uma mudança aí nesse formato para oxigenar mais democracia. É muito difícil, porque já tem se falado muito, há muitos anos se fala em reforma política, se fala uma reforma política é uma coisa, reforma partidária é outra, mas se fala nas duas e, de fato, elas não acontecem. Na reforma política já aconteceram alguns remendos, né? Já melhorou alguma coisa, mas na reforma partidária não. Essa reforma garante só realmente os mais antigos dentro dos partidos, né? Os que são donos, realmente, os donos do partido. Né? Infelizmente, os nossos partidos, todos eles, até o melhor estruturado, que pode parecer o PT, mas tem um dono. O PT não faz nada se o Lula não disser sim ou não. E quando o senhor tem expectativa de que se mude alguma coisa em relação a essa situação partidária? A gente sempre quer, né? Eu acho que quanto mais o vai envolver, melhor a chance de uma mudança do tipo, né? Então não é algo fácil, mas é algo possível. A gente tem que acreditar e tentar fazer o que tiver ao nosso alcance. Vereador Júlio Brizes, nós somos muito gratos pela atenção que o senhor nos dispensou em conceder essa entrevista. Torcemos para que o senhor continue exercendo o seu mandato da melhor forma possível, contribuindo para a melhoria da administração pública e da vida do fortalezense e desejando sucesso. Nós estamos aqui encerrando a nossa entrevista com a sua palavra. Agradeço, fico muito feliz de poder participar e renomado de política com uma pessoa tão como o senhor, ter essa oportunidade de falar, de responder, de colocar ideias e pensamentos, ficar sempre à disposição do que for possível e puder contribuir. Muito obrigado. Obrigado.